Vamos lá, hoje quero partilhar com você Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, 21. É a porção diária hoje. Vou falar sobre alinhamento. Vamos falar sobre procurar no lugar certo, né? Às vezes a gente está gastando nossa vida procurando no lugar errado. Tudo que você precisa é saber onde está. 17 e 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus está explicando para os discípulos, né, como vai ser a vinda, né, o reino de Deus e como ele vai chegar. E ele vai falar assim no versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Isso me faz recordar a história de um homem que recebeu um viajante nas suas terras, e esse viajante falou sobre a descoberta de uma pedra preciosa e que tinha muito valor, e que havia uma corrida, né? Uma corrida por diamante. E aquele homem que ficou muito interessado naquela história, ouviu aquela história e depois de algum tempo saiu numa jornada em busca dessas pedras preciosas. Deixou a família, vendeu parte da sua propriedade para financiar a sua viagem, deixou sua família ali naquelas terras e saiu atrás do tão desejado diamante, que o homem, quando contou a história, falou assim: uma pequena pedrinha compra toda essa sua propriedade. Ele ficou fascinado por aquilo e achou que valia a pena sair atrás daquela pedra preciosa. E em todos os lugares que alguém já havia encontrado uma grande pedra, ele ia atrás. Como ele tinha dinheiro para financiar, viajou para cá, foi para lá, viajou para os lugares mais remotos atrás de diamante. Foi passando 1 ano, 2 anos, 10 anos sem ver a família, atrás de um sonho por dar algo melhor para a família, algo que ele já dava, né? Só que as pessoas às vezes só percebem quando já trocou, né, a prioridade por aquilo que eu quero, com a vaidade. Enfim, chega um momento que o dinheiro dele acaba, ele envergonhado de ter ficado tanto tempo longe da sua família e não encontrou nada. As terras dele teve que ser vendidas porque a mulher não conseguiu sustentar, não tinha um homem para poder negociar e tudo. E ele lá mesmo, no lugar remoto onde ele estava, ele decidiu tirar sua própria vida. Porque gastou a vida caçando algo e não encontrou. E a pessoa que comprou as terras dele, né, já não morava lá a família, levou o camelo para beber água no rio, na porta da casa dele. Quando o camelo baixou para beber água, mexeu na areia e foi encontrada a maior pepita de ouro já encontrada. Pepita de diamante, maior pedra de diamante já encontrada. Só no camelo bebendo água. Moral da história: às vezes você está procurando do lado de fora aquilo que está dentro de você. Às vezes a gente gasta a vida toda procurando aquilo que já foi plantado. Aquele homem gastou toda a vida, né, atrás de diamante, mas no quintal dele foi encontrada a maior pedra de diamante já encontrada. Mas só que não foi ele que encontrou. Porque sempre o terreno, tá? Esse ditado, o terreno do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Não, irmão, nós temos que aprender a fazer uma viagem para dentro de nós. E tudo começa com contentamento. Satisfação eu vou ter quando chegar no céu, mas o contentamento é minha obrigação. Satisfação te paralisa se você estiver ela no lugar errado. Eu estou satisfeito. Sabe o que o satisfeito faz? Para de comer. Mas quando você está contente, eu estou contente, mas eu sei que existe mais de Deus. O satisfeito, ele para no processo. Ele recebe
um avivamento, uma presença no culto, na segunda-feira ele abaixa a guarda, não vigia. Mas o contente de estar muito bom que eu vivi, mas o pão de ontem me alimenta hoje. O pão nosso de cada dia. Então, esse é o pão diário. A vida devocional está aqui, pegando a misericórdia do Senhor se renovando, uma vez que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Nós precisamos hoje, o convite hoje é porque o reino de Deus está dentro de vós. Então para de procurar na vida do outro aquilo que já está dentro de você. Começa a olhar para... Faz uma viagem interior. Imagina a sua vida sem Jesus. Imagina a vida de alguém sem Jesus. Faz essa introspectiva. Vê o que Deus já fez. Tenha contentamento. Celebre. Pequenas coisas. Pequenos começos fazem grande jornada. A gente dá um passo de cada vez. A pessoa fez uma grande jornada, mas começou com um passo. Aquele pequeno passo que às vezes a gente despreza. Então, eu celebro vitórias anônimas. E eu vou te dizer, Davi venceu de maneira anônima. Por isso que ele foi capaz de vencer publicamente Golias. Porque ele venceu o urso e o leão no anonimato. É lá no anonimato que a sua vitória ela acontece. Quando o urso e o leão que mora dentro da gente tenta sair. Quando você tem que pegar o urso e o leão na unha, velhas visitas, velhos pecados, velhos erros que tentam empurrar a porta, tem dia que você tem que distribuir bolacha para todo lado, né? Para poder sobreviver aquele dia. Super normal. É mais um dia na vida do cristão. O que Deus não pode suportar é você ceder. Ser tentado, irmãos. Jesus foi tentado, José foi tentado. Agora, não ceder à tentação. Fechar a porta na cara do diabo. Não cometer o pecado de Caim que abriu acesso para o pecado entrar. E se tornou o primeiro homicida. Ou seja, ele inaugurou uma coisa que não tinha acontecido na terra ainda. Uma coisa ruim. Mas ele foi avisado. Caim, pecado jaz à porta. E o desejo é sobre você. Mas você domina sobre isso. A sua alma não pode comandar uma vida do Espírito. Gente, andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne. E isso aqui é o que Jesus está tentando dizer. Alguns vão dizer, ei-lo aqui, outros vão dizer, ei-lo ali. Mas não, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é todo dia construído alguma coisa que você morre para ele viver. E cada dia que você toma uma decisão, neutralizando a sua vontade, Cristo começa a crescer e aumentar em poder dentro de você. A pobreza, ela não é só pobreza de coisas e situações e recursos, irmãos. A pobreza, às vezes, é espiritual. Aquele homem tinha um tesouro, ele tinha uma família, ele tinha uma propriedade, ele tinha filhos, mas ele achou que aquilo não era suficiente e gastou sua vida correndo atrás de alguma coisa que, se ele tivesse procurado no quintal dele, ele teria achado. Então, olha com prazer para a sua família. O diabo sempre vai tentar fazer você olhar por cima do muro para ver como está a família do outro. Mas não constrói a sua. Constrói aquela que você sonha. Aquela que tem respeito. Aquela que tem integridade. Aquela que tem santidade. Aquela que tem maturidade. Aquela que tem unção. Pobreza é resultado da violação de leis do reino. Olha, a pobreza, seja espiritual, seja financeira, a pobreza de mente, a pobreza de conhecimento de quem você é resultado de leis do reino sendo quebradas. Quebrou uma lei, se você quebra a lei quebra você. Porque Deus ele não pode deixar se escarnecer. E se eu estou recebendo alguma coisa, quebrando alguma lei, eu estou recebendo misericórdia, não justiça. Porque se Deus desse a justiça,
Isso significa que prosperar é consequência de viver alinhamento. Quer prosperar? Eu quero prosperar. E a prosperidade é a ausência de necessidade. A ausência de necessidade cobre mais do que recurso financeiro, irmãos. A ausência de necessidade fecha brechas emocionais, destrói tentativa do diabo de destruir as suas emoções, sua família. Fecha mais brecha do que a gente possa imaginar. Prosperidade é não sentir falta de nada. É comer e se sentir saciado. É comer arroz e feijão e se sentir alegre. Isso que é prosperidade. Porque alguém que come e não se sente satisfeito ou está murmurando, esse é miserável. Quando na verdade, tudo que Deus precisa para uma igreja nos últimos tempos é uma igreja treinada a viver a adversidade. Qualquer tropeçãozinho, perdeu a unha, já é motivo do fim do mundo, né? Das ameaças. Deus, se o Senhor não fizer, onde está o Senhor, Deus? Eu estou aqui, meu filho, e você? Está no lugar que eu pedi? Está em cima das leis? Está em cima da rocha? Então, você não precisa implorar por abundância. Basta aplicar o princípio que a atrai. Você não precisa implorar por abundância, você só precisa aplicar o princípio que atrai a abundância. Há um princípio que atrai a abundância. A semente nunca discute com a colheita. Ela apenas aplica a lei e frutifica. Qual lei? Primeiro, qual a parte que é nossa? Achar o terreno. Depois, arar o terreno, tirar as pedras, raízes, deixar a terra receptível. Preparar a terra, coloca um pouco de humildade nisso aí. Coloca um pouco de necessidade em Deus. Joga humus ali, esterco, mexe a terra. Pronto, a terra está macia, está arada, retiramos as raízes, as pedras. Agora o que você precisa fazer? Vai dormir. Porque se Deus mandar chuva, nada acontece. E aí a Bíblia fala da chuva seródia e temporânea. Existe uma chuva que cai no tempo, todos sabem que ela vai cair, mas eles dependem de uma chuva chamada misericórdia. Aquela que é a seródia, aquela que vem sem explicação, aquela que dá no tempo da chuva, e tem uma chuva que vem fora de época. Então, tanto a chuva que vem no tempo, que eles tinham mais ou menos noção no tempo da chuva, existe uma coisa que Deus sempre vai deixar você preso, a depender dele. Então, quando você está dormindo, depois que você fez sua parte, você pode dormir. Não é ser preguiçoso. Você já fez o trabalho. Agora vai dormir. Deus vem com a chuva e aquela semente que você semeou, ele rega. Ou seja, você só trabalha a terra, ele te dá a semente e ele mesmo rega. E ele mesmo faz prosperar essa, aquela e aquela semente. Então Deus está trabalhando e fazendo prosperar na sua vida coisas assim extraordinárias. Você só precisa aplicar a lei para frutificar. Deus quer fazer você frutificar emocionalmente. Deus quer fazer você frutificar espiritualmente. Deus quer fazer você frutificar financeiramente. Deus quer dar inteligência e sabedoria para os seus filhos. Deus precisa dos seus filhos com os princípios do reino, cabeça empreendedora, mas também um coração de servo. Porque, irmão, aquilo que te prospera, sem você ter um coração correto, te mata. E é exatamente assim assim como o reino. Você planta obediência e colhe influência. Você planta sabedoria e colhe prosperidade. Você planta generosidade e colhe multiplicação. Ah, eu quero multiplicação. Ah, eu quero prosperidade. Eu quero influência. Então, você está plantando obediência para colher influência? Você está plantando sabedoria para colher prosperidade? Você está plantando generosidade para colher multiplicação? Então Deus respeita os princípios e as leis. Irmão, você pode... Os irmãos sabem que gosto de manga, né? Mas você pode
ter um caroço de manga na janela da sua casa. Ela nasceu para se tornar um pé de manga, mas se não for colocada na terra para morrer, não vira um pé de manga, em que você colhe manga todos os anos. E é suficiente, porque não dá para você comer sozinho. Porque depois que você tem um pé de manga, um pé de fruta na sua casa, você não consegue comer tudo aquilo, você tem que partilhar. Então, o princípio do reino é: eu quero fazer você frutífero, ao ponto do que eu vou fazer na sua vida não só supre a sua necessidade, mas você pode mandar uma bacia por cima do muro para o seu vizinho também. No fim, irmãos, a obra do Cristo é em você para depois através de você. Primeiro em mim para depois através de mim. Isso tem que ser o nosso perseguir, nossa fome. Tudo responde a uma lei. O problema é que muitos cristãos conhecem promessas, mas ignoram princípios. Querem a colheita de Davi, mas não o coração que Davi cultivou. Querem o favor de José, mas não o caráter que o manteve no trono. Então, irmãos, colheita e cultivo, favor e caráter. Essas coisas respeitam princípios, né? José é um grande homem. Tá bom, o favor que ele teve foi fruto de uma lei aplicada, caráter. Acusaram ele de falso. Você tentou abusar da minha esposa, Potifar pegou e jogou ele na cadeia. Era falso. Fica tranquilo. Se falarem falso contra você, fica calmo. Porque Deus, ele é justo. Davi fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Já fui novo, hoje sou velho. Desde a minha descendência. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar fome. Então fica tranquilo. Deve haver propósito nisso. O que o Senhor está construindo, Senhor? Para quê? Por esse caminho. Por que o Senhor está me levando por esse caminho? Todos querem a colheita que Davi teve. Um dos reis mais importantes de uma vida, de uma relação com Deus, profundidade, ministro de louvor, sacerdote, puro. Teve os seus erros, seus precalços, mas nunca perdeu o coração no processo. Por quê? Davi tinha um coração, ele cultivou um coração. E a relação dele com Deus não se apoiava naquilo que ele tinha. De vez em quando ele rasgava suas vestes e falava assim: não, só não tira a tua presença. Pode me tirar tudo, leva tudo. Leva reino, leva. Cara, esse cara entendeu. Isso significa que tudo que você precisa já foi plantado na sua natureza. Quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: está tudo em você, crente. Está tudo em você. Então, irmão, já está tudo na sua natureza. Se o texto que a gente leu é correto, resumo, o reino de Deus está dentro de você. Irmãos, o reino de Deus não está fora. Às vezes a gente está gastando bastante tempo procurando coisas fora, quando as coisas estão no nosso interior. Quando as coisas já estão, só falta aplicar o princípio. Precisamos ativar. E ativar é tomar uma decisão consciente por princípios. No Salmos 23:1, é um dos versículos que eu gosto muito, porque fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo quer o nada me faltará, mas poucos querem obedecer o pastor. Se o Senhor é o meu pastor, a citação de Senhor quer dizer que Ele é o dono. Ele é o meu pastor, mas Ele é o dono. Se Ele é o dono, Ele não vai me deixar faltar nada. Eu não tenho falta de nada. Porque caráter, eu conheço o caráter do dono. E Ele nunca deixa faltar. E depois Ele fala: Ele me leva às águas tranquilas e a pastos verdejantes. O Senhor não te leva a águas de crocodilo, irmão. O Senhor não te leva a águas de crocodilo. Todas as furadas que a gente entrou na nossa vida foi porque a gente não ouviu Deus. Depois, quando eu volto assim, falo: nossa, o Senhor me falou aqui, me falou ali, me falou aqui, me alertou aqui. Meu Deus, aqui você me está contigo. Mas a obstinação, olhando para um lugar, não consegue ouvir Deus. Aí vê o que? Alguma coisa quebra.
no caminho. Então, o Senhor quer te levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Ele quer te levar a uma comida sadia. Ele quer te levar a beber da água limpa, da água pura, que vai nutrir você, que vai santificar você. O Senhor me dará tudo? Não. O Senhor é o meu pastor. A presença dele dentro de você é suficiente para tudo se alinhar. A presença do Senhor dentro de você é suficiente para alinhar tudo dentro de você. Tá com confusões na mente, no coração, sentidos, alguma coisa está quebrando, eu estou com... Senhor, o Senhor disse que é o meu pastor, disse que nada me faltaria, disse que me levaria a águas tranquilas. E ainda que eu ande no vale de sombra da morte. Irmãos, tem dias que você anda em vale de sombra de morte, tem dias que parece que o teto e o chão está te comprimindo, você está sendo esmagado nas suas emoções, sua fé se abala, há uma angústia, uma tristeza. Cara, dias como esse passou Davi, passou José, passou Daniel, passou todos os homens, passou Jesus. O problema não é esses dias, o problema é nesses dias a sua boca desistir de profetizar todas as promessas e palavras que ele disse. Não, ele disse que estaria comigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que, Pai, se é um teste, eu quero passar. Eu quero te ver aqui. Abre os meus olhos. É você contrariar aquele sentimento almático com o conhecimento de Escritura. Bebendo a palavra, contrariando e bebendo a palavra, para que essa própria palavra possa te dar a defesa do seu organismo, te dar as defesas, né? Aumentar a sua imunidade. O reino não multiplica desperdício. O reino multiplica propósito. Então, irmãos, quando Deus alinha o reino dentro da gente, Ele não pode deixar que aquilo gere em nós desperdício. O que seria desperdício? É quando o que a gente tem não transborda. Quando o que a gente tem não partilha. Porque o propósito de Deus no final é fazer a sua casca romper e Ele poder liberar suco de vida, semente sobre a vida de outra pessoa. É igual a romã. A romã, quando o suco da vida é abundante dentro dela, a casca se arrebenta. Ela não consegue ficar com aquilo só para ela. Então ela racha. Ela está falando, estou maduro, pronto para morrer, para liberar a semente para todo mundo, para multiplicar. Então, Deus está fazendo abundar e vai fazer abundar dentro de você uma presença que vai romper com as cascas limitadoras da sua vida. Os limites vão cair por terra todos. Deus vai te dar clareza e realidades sobrenaturais. Você vai ter clareza daquilo que Deus tem para você. Então você vai saber, vem para cá, vamos cá, eu tenho para partilhar, eu tenho o suficiente para mim e para você. Eu acredito que na pescaria maravilhosa que Deus vai te conduzir, vai encher o seu barco, você vai poder convidar, vem para cá, vem para encher o seu barco também. Mas eu não pesquei, não importa, eu pesquei para mim e para você, eu pesquei para nós. Você vai entender que o Evangelho termina em nós. Cristo em nós. É quando Deus consegue destruir o meu, o eu, e coloca em nós. Nós somos filhos de Deus. O que eu tenho para nós. Quando a gente partilha até na oração, Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Quando você inclui até aquele que está ali ainda não entendeu. Quando você inclui com paciência aquele que ainda não entendeu, irmãos. Porque às vezes ele não vai entender as palavras, mas ele vai entender o amor, ele vai entender o abraço, ele vai entender o toque, ele vai entender o reino de Deus através de ações cotidianas normais. Um abraço ou uma ligação, cara, eu não importo, sentir sua falta. Eu não estou falando linguagem religiosa, estou falando para aquele mesmo, aquele que não tem contato com as escrituras. Hoje, por exemplo, depois de 5 anos fazendo a mesa aqui dos príncipes, hoje quando você está na mesa aqui, você percebe eles mais crentes.
Quando tinha alguém que era de uma nacionalidade e não queria sentar perto de outro, que a gente teve que lutar com alguns. Quando alguém sentia que a sua pele, a cor da sua pele te faz mais importante que o outro, que a gente teve que ter paciência. Também a gente também é negão, né? Tem que ter paciência, né? Para poder corrigir e falar, amigo, cortou a pele, sai sangue na mesma. E tratando e cuidando. Hoje, de segunda a sexta, eles têm 5 cultos por semana. Você, eu, nós só temos um. Domingo, né? Às vezes estão ficando mais crentes que a gente. Então, vamos ficar guardando o nosso lugar. E, no fim aqui, para finalizar, o reino não multiplica desperdício, multiplica propósito. Então, você tem multiplicado o propósito de Deus na vida de outras pessoas, ou as pessoas perto da gente, conhecendo a salvação, continuam morrendo? Já pode pensar nisso? Se as pessoas continuam morrendo perto da gente, quando a gente já conhece a salvação, meu Deus. Enquanto você não sabe para onde está indo, a provisão não sabe onde te encontrar. Pega essa frase no seu espírito. Primeira coisa para você poder encontrar a provisão para Deus alimentar, irrigar o seu propósito, é você saber para onde você está indo. Não, eu sei para onde estou indo. Eu tenho um destino claro, tenho consciência. Então a provisão te encontra. A provisão só encontra você no caminho. Então, você tem que dar os seus passos, amigo. Coloca o pé, eu coloco o chão. Coloca o pé, eu coloco o chão. A provisão quer te encontrar, mas enquanto você não se move, aí Deus manda a provisão para me mover. Aí Deus fala, se move para que eu mande a provisão. E nessa luta a gente está orando há 20 anos, 10 anos, 5 anos, né? Aí a gente falando, Senhor, faz alguma coisa para eu acreditar. Aí Deus fala assim, faz alguma coisa para eu poder mostrar que eu posso. Então, vamos se entregar. Jesus já venceu essa batalha. A prosperidade é atraída pela clareza e não pelo desespero. Essa é a última frase que eu quero falar para você. Prosperidade é atraída por clareza. Por isso que o Evangelho é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Evangelho, ele tem que ser. A prosperidade tem que ser atraída por clareza. O Evangelho tem que ser claro. Essa mensagem do reino, que o reino de Deus está dentro de nós, tem que ser claro. Porque quando ele está claro, acende uma luz. E quando você está com as luzes acesas, tudo fica muito, muito fácil de encontrar as coisas. Difícil é encontrar as coisas no escuro. Então, Deus quer esclarecer você nessa manhã, Deus quer esclarecer os seus pensamentos, Deus quer orientar as suas emoções, Deus quer te dar, discernimento para agir corretamente diante de qualquer circunstância, seja no seu trabalho, na sua escola, os meninos estão de recesso agora, de pausa, né? Mas em qualquer ambiente que você estiver, Deus te dá discernimento. Eu lembro, né? Um dia a gente estava... Sempre a gente está com pouco dinheiro, mas é o suficiente, né? Aí vamos buscar umas carnes ali no Odivelas Park, né? Vamos buscar umas carnes ali que a gente ganhava no restaurante do Odivelas Park. No início da mesa era assim, parava alguém de dar carne pra gente, outra pessoa se levantava e dava. Bastava alguém falar aqui, Deus levantava outra pessoa. Impressionante como Deus sustenta isso aqui com a carne, né? Com a mistura. E aí a gente tava lá, eu dei 10zão pro Luiz, 10zão pro Luiz, paguei o pandeco pra ele. O Luiz tava duro, eu tava um pouquinho melhor. Eu tinha 30, o Luiz não tinha nada, então eu vou dar 10 pro Luiz. Acabei de dar o dinheiro pro Luiz, tava uma senhorinha, a gente foi buscar carne, era quase 11 horas, tava quase fechando o restaurante. Uma senhorinha das limpezas deu uma suspirada perto da gente. O Luiz se levantou impulsivamente. Vida no altar, outra coisa. Pegou os 10 litros e falou assim, compra alguma coisa para você se alimentar. A mulher deu aquele suspiro.
Tipo, me enxergar, meu. A mulher foi lá, levou os pratos, mas por que você fez isso? Porque eu me importo. Porque eu sei a sua dor, porque eu senti. Não posso levar para casa, só pode fazer o que a senhora quiser, é da senhora. E aí, cara, quantas vezes o Senhor não fez a mesma coisa, tocou no nosso coração? Mas às vezes a gente está distraído. A sarça sempre esteve queimando. Mas houve um dia que Moisés notou. A sarça ardia e não se consumia. Mas teve um dia que Moisés notou, ele viu. Eu vou te dizer, irmão, tem muita coisa acontecendo em sua volta. Talvez você só não está olhando e vendo. Mas quando ele se interessou e se virou para lá, quando ele se virou para aquela visão, ele falou assim, eu irei ver de perto essa grande visão. Deus falou com ele, tira a sandália dos seus pés. A sandália fala de fundamento. Moisés, o seu fundamento está todo trocado. Eu preciso arrancar esse fundamento errado, porque eu preciso lançar um novo fundamento na sua vida. Já com Jesus, João falou assim, eu não sou digno de tirar suas sandálias, porque o fundamento dele era correto. Não, eu não sou digno de tirar suas sandálias, não posso tirar nada do pé dele. Mas com Moisés, eu construí sua vida, tira esse fundamento errado. Sua mente está toda trocada, você está vendo tudo torto. Agora nós vamos começar uma jornada que vale a pena. Então, fique com essa mensagem, clareza, irmãos. Quer prosperar, quer atrair prosperidade, tenha clareza. Clareza é a luz do Evangelho funcionando e fluindo em você e através de você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, com uma convicção, o mesmo espírito, uma só fé, uma fome, Senhor. Nós não saímos da nossa casa obrigados, nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui com fome, com prazer, com contentamento, Senhor. Prazer na sua companhia. Agora sustenta a nossa fome. Nossa fome é do pão que desceu do céu. Nossa fome é do alimento diário. E dê clareza para os meus irmãos vencerem, Senhor, todas as suas adversidades hoje. Em qualquer ambiente, Pai, que o inimigo tentar emboscar os seus filhos, Pai, que eles tenham clareza para desvencilhar, Senhor, todas as astutas ciladas do diabo. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Contra Jacó não vale encantamento, Senhor. Nós não seremos encantados. Muito pelo contrário. Seremos, Senhor, livres pelo Espírito. Teremos uma mente, Senhor, limpa, transformada. Multiplica o propósito no coração de cada um e faça eles entender que o reino de Deus está dentro de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.